Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica criada a carreira de especialista em meio ambiente, composta pelos cargos de gestor ambiental, gestor administrativo, analista ambiental, analista administrativo, técnico ambiental, técnico administrativo e auxiliar administrativo, abrangendo os cargos de pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Instituto Chico Mendes. Parágrafo 1. Os atuais cargos de provimento efetivo integrantes dos quadros de pessoal a que se refere o caput passam a denominar-se cargos de gestor ambiental e gestor administrativo do Ministério do Meio Ambiente. Analista ambiental, analista administrativo, técnico ambiental, técnico administrativo e auxiliar administrativo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. IBAMA, na proporção a ser definida em regulamento, vedando-se a modificação do nível de escolaridade do cargo em razão da transformação feita. Parágrafo 2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1, ficam criados, 1 no quadro de pessoal do Ministério do Meio Ambiente, 300 cargos efetivos de gestor ambiental, 2 no quadro de pessoal da autarquia a que se refere o caput, 2.000 cargos efetivos de analista ambiental. Parágrafo 3. Os cargos de nível intermediário ou auxiliar alcançados pelo disposto no parágrafo 1 que estejam vagos poderão ser transformados em cargos de analista ambiental ou analista administrativo, quando integrantes do quadro de pessoal do IBAMA, e extintos, se pertencentes ao quadro de pessoal do Ministério do Meio Ambiente. Parágrafo 4. Estende-se, após a vacância, o disposto no parágrafo 3 ou aos cargos ali referidos que se encontrem ocupados na data de publicação desta lei. Parágrafo 5. No uso da prerrogativa prevista no parágrafo 1, é vedada a transformação de cargos de provimento efetivo idênticos em distintos cargos de provimento efetivo. Artigo 2. São atribuições dos ocupantes do cargo de gestor ambiental, formulação das políticas nacionais de meio ambiente e dos recursos hídricos afetas à regulação, gestão e ordenamento do uso e acesso aos recursos ambientais, b. melhoria da qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais, 2. estudos e proposição de instrumentos estratégicos para a implementação das políticas nacionais de meio ambiente, bem como para seu acompanhamento, avaliação e controle, e 3. desenvolvimento de estratégias e proposição de soluções de integração entre políticas ambientais e setoriais, com base nos princípios e diretrizes do desenvolvimento sustentável. Artigo 3. São atribuições do cargo de gestor administrativo o exercício de todas as atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Ministério do Meio Ambiente, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades. Artigo 4. São atribuições dos ocupantes do cargo de analista ambiental o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: 1. Regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental, 2. Monitoramento ambiental, 3. Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental, 4. Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros, 5. Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção, e 6. Estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais. Parágrafo único. As atividades mencionadas no caput poderão ser distribuídas por áreas de especialização ou agrupadas de modo a caracterizar um conjunto mais abrangente de atribuições, nos termos do edital do concurso público. Artigo 5.
São atribuições do cargo de analista administrativo o exercício de todas as atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do IBAMA, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades. Artigo 6. São atribuições dos titulares do cargo de técnico ambiental: 1. Prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos gestores e analistas ambientais. 2. Execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas. E 3. Orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental. Parágrafo único. Parágrafo único. O exercício das atividades de fiscalização pelos titulares dos cargos de técnico ambiental deverá ser precedido de ato de designação próprio da autoridade ambiental a qual estejam vinculados e dar-se-á na forma de regulamento a ser baixado pelo IBAMA. Parágrafo único. O exercício das atividades de fiscalização pelos titulares dos cargos de técnico ambiental deverá ser precedido de ato de designação próprio da autoridade ambiental a qual estejam vinculados e dar-se-á na forma de norma a ser baixada pelo IBAMA ou pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Instituto Chico Mendes, conforme o quadro de pessoal a que pertencerem. Artigo 7. São atribuições do cargo de técnico administrativo atuação em atividades administrativas e logísticas de apoio relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do IBAMA, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades. Artigo 8. São atribuições do cargo de auxiliar administrativo o desempenho das atividades administrativas e logísticas de nível básico, relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do IBAMA, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades. Artigo 9. As atribuições pertinentes aos cargos de gestor administrativo, analista administrativo, técnico administrativo e auxiliar administrativo podem ser especificadas, de acordo com o interesse da administração, por especialidade profissional. Artigo 10. Vetado. Artigo 11. O ingresso nos cargos referidos no artigo 1 far-se-á mediante prévia aprovação em concurso público específico, exclusivamente de provas. Parágrafo L. O concurso de que trata o caput poderá ser organizado em etapas, incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital do concurso. Parágrafo 2. São requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos referidos no artigo 1, diploma de graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente, para os cargos de gestor ambiental e analista ambiental, 2. Diploma de graduação em nível superior, com habilitação legal específica, conforme edital do concurso, para os cargos de gestor administrativo e analista administrativo. 3. Certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, para o cargo de técnico ambiental, e 4. Certificado de conclusão de ensino médio, e habilitação legal específica, se for o caso, conforme definido no edital do concurso, para o cargo de técnico administrativo. Parágrafo 3. O concurso para o ingresso no cargo de analista ambiental poderá ser realizado por área de especialização, podendo ser exigida formação específica, conforme estabelecido no edital. Artigo 11-A. É vedada a remoção com mudança de sede do servidor recém-nomeado antes de decorrido pelo menos 5 anos de efetivo exercício na localidade para a qual tenha sido designado para ter o primeiro exercício. Parágrafo único. Excluem-se da vedação a que se refere o caput as hipóteses de remoção de que tratam o inciso 1 e as alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 12. Os ocupantes dos cargos da carreira de especialista em meio ambiente cumprirão jornada de trabalho de 40 horas. Artigo 13.
Os padrões de vencimento básico dos cargos da carreira de especialista em meio ambiente são os constantes dos anexos 1, 2 e 3 desta lei, com efeitos financeiros a partir das datas neles especificadas, redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009, parágrafo 1. O padrão de ingresso no cargo de analista ambiental poderá variar de acordo com a especialização a qual o servidor for alocado, quando utilizada a prerrogativa prevista no parágrafo único do artigo 4-O. Parágrafo 2. A investidura em cargo de gestor ambiental, gestor administrativo, analista administrativo, técnico ambiental e técnico administrativo ocorrerá, exclusivamente, no padrão inicial da respectiva tabela. Artigo 13-A. A estrutura remuneratória dos cargos de provimento efetivo integrantes da carreira de especialista em meio ambiente, de que trata o artigo 1, terá a seguinte composição: 1 para os cargos de nível superior e de nível intermediário: a. Vencimento básico; b. Gratificação de desempenho de atividade de especialista ambiental GDAEM, de que trata a Lei nº 11.156. De 29 de julho de 2005, e c. Gratificação de qualificação G, que, observado o disposto no artigo 13b, 2 para os cargos de nível auxiliar: a. Vencimento básico, e b. Gratificação de desempenho de atividade de especialista ambiental GDAEM, de que trata a Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005. Parágrafo único. Os integrantes da carreira de que trata o caput deste artigo não fazem jus à percepção da vantagem pecuniária individual VIP, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003. Artigo 13-B. A partir de 1 de janeiro de 2013, fica instituída a gratificação de qualificação G, que, a ser concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível superior intermediário referidos no artigo 1, em retribuição à formação acadêmica e profissional, obtida mediante participação, com aproveitamento, em cursos regularmente instituídos de pós-graduação. Lato ou stricto sensu, graduação, ou cursos de capacitação ou qualificação profissional, na forma do regulamento. Parágrafo 1. Os cursos a que se refere o caput deverão ser compatíveis com as atividades do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes e deverão estar em consonância com o plano de capacitação. Parágrafo 2. Os cursos de doutorado e mestrado, para os fins previstos no caput, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente para tanto. Parágrafo 3. A gratificação de qualificação de que trata o caput será concedida em 3 níveis, de acordo com os valores constantes do anexo 4, observados os seguintes parâmetros: 1 para os ocupantes de cargos de nível superior, a gratificação de qualificação G, que, nível 1, observado o requisito mínimo de certificado de conclusão de curso de pós-graduação em sentido amplo; b. Gratificação de qualificação G, que, nível 2, observado o requisito mínimo de titulação de mestrado, na forma do regulamento, ou c. Gratificação de qualificação G, que, nível 3, observado o requisito mínimo de titulação de doutorado, na forma do regulamento, e 2 para os ocupantes de cargos de técnicos administrativos e técnicos ambientais, a gratificação de qualificação G, que, nível 1, observados os requisitos mínimos de certificado de conclusão com aproveitamento em cursos de capacitação ou de qualificação profissional que totalizem 180 horas, na forma do regulamento; b. Gratificação de qualificação G, que, nível 2, observados os requisitos mínimos de certificado de conclusão, com aproveitamento, de cursos de capacitação ou de qualificação profissional que totalizem 250 horas, na forma do regulamento, ou c. Gratificação de qualificação G, que, nível 3, observados os requisitos mínimos de certificado de conclusão, com aproveitamento, de cursos de capacitação ou de qualificação profissional que totalizem 360 horas ou diploma de curso de graduação ou certificado de conclusão de curso de especialização, na forma do regulamento.
Parágrafo 4. A gratificação de qualificação (GQ) será considerada no cálculo dos proventos e das pensões somente se tiver sido percebida pelo servidor enquanto em atividade. Parágrafo 5. É vedada a percepção cumulativa de níveis diferentes de gratificação de qualificação (GQ). Artigo 13-C. A partir de 1 de janeiro de 2013, o cargo de auxiliar administrativo da carreira de especialista em meio ambiente, de que trata o artigo 1, passa a ser estruturado na forma do anexo 5 desta lei. Parágrafo único. A alteração de que trata o caput ocorrerá na forma da correlação estabelecida no anexo 6 desta lei. Artigo 13-D. A partir de 1º de janeiro de 2025, a estrutura dos cargos de nível superior e de nível intermediário da carreira de especialista em meio ambiente passa a ser a constante do anexo 7, observada a correlação estabelecida na forma do anexo 8. Artigo 14. O desenvolvimento do servidor na carreira de especialista em meio ambiente de que trata o artigo 1 ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Parágrafo único. Para os fins desta lei, progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Artigo 15. O desenvolvimento do servidor nos cargos da carreira de especialista em meio ambiente de que trata o artigo 1 desta lei observará as seguintes regras: 1. Para fins de progressão funcional, a. Cumprimento do interstício de 1 ano de efetivo exercício em cada padrão, e b. Resultado igual ou superior a 70%, 70%. Do limite máximo da pontuação nas avaliações de desempenho individual, no interstício considerado para progressão, e 2. Para fins de promoção, a. Cumprimento do interstício de 1 ano de efetivo exercício no último padrão de cada classe, b. Resultado igual ou superior a 80%, 80%, do limite máximo da pontuação nas avaliações de desempenho individual, no interstício considerado para promoção, e c. Participação em eventos de capacitação com conteúdo e carga horária mínima definidos em ato do Poder Executivo. Parágrafo 1. Para fins de promoção, a participação em eventos de capacitação, estabelecida na linha C do inciso 2 do caput, será desconsiderada nos primeiros 2 anos a partir da data da publicação, para permitir adequação do órgão, das entidades e dos servidores a essa exigência. Parágrafo 2. A avaliação de desempenho individual aplicada para fins de percepção da gratificação de desempenho de atividade de especialista ambiental (GDAIN) será utilizada para fins de avaliação de desempenho para progressão e promoção. Parágrafo 3. Ao servidor ocupante de cargo de natureza especial ou de cargo em comissão do grupo direção e assessoramento superiores das níveis 4, 5 ou 6 ou equivalentes aplica-se, para fins de progressão e promoção, somente o disposto nas alíneas A dos incisos 1 e 2 do caput e c do inciso 2 do caput. Parágrafo 4. Os critérios de progressão previstos nas alíneas A e B do inciso 1 do caput aplicam-se a partir de 1 de janeiro de 2014. Artigo 16. Revogado. Artigo 16-A. O interstício para progressão funcional e promoção, na forma prevista na linha dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 15, será computado em dias, se contado da data de entrada em exercício do servidor no cargo. Parágrafo 1. No caso de servidores já em exercício, o interstício de que trata o caput observará a data da última progressão funcional ou promoção concedida ao servidor. Parágrafo 2. A contagem do interstício para progressão funcional e promoção será suspensa nas ausências e nos afastamentos do servidor, ressalvados aqueles considerados pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, como de efetivo exercício, sendo retomado o cômputo a partir do retorno à atividade. Parágrafo 3. Em caso de afastamento considerado como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração, o servidor receberá a mesma pontuação obtida anteriormente na avaliação de desempenho para fins de progressão funcional e promoção, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno.
Parágrafo 4. Não haverá progressão funcional ou promoção caso não tenha havido avaliação anterior, ainda que por força de afastamento considerado como de efetivo exercício. Artigo 17. Revogado. Artigo 17-A. Cabe ao órgão de lotação ao qual o servidor esteja vinculado implementar programa permanente de capacitação, treinamento e desenvolvimento, destinado a assegurar a profissionalização dos titulares dos cargos integrantes da carreira de especialista em meio ambiente de que trata o artigo 1-O. Parágrafo. A capacitação e a qualificação observarão o Plano Anual de Capacitação com o objetivo de aprimorar a formação dos servidores do quadro de pessoal efetivo e o desempenho das atividades de cada unidade. Parágrafo 2. As necessidades de capacitação e qualificação do servidor cujo desempenho tenha sido considerado insuficiente serão priorizadas no planejamento do Plano Anual de Capacitação do órgão de lotação ao qual o servidor esteja vinculado. Artigo 17-B. O exercício das atribuições típicas dos cargos que integram a carreira de especialista em meio ambiente, de que trata esta lei, em localidades situadas na Amazônia Legal, assegurará aos seus titulares prioridade na realização do curso de capacitação específico para fins de promoção e nos concursos de remoção. Artigo 18. Revogado. Artigo 18-A. Os atos de progressão funcional e promoção serão publicados, respectivamente, em boletim interno do órgão de lotação e no Diário Oficial da União, produzindo efeitos financeiros a partir do primeiro dia subsequente à data em que o servidor completou os requisitos exigidos. Artigo 19 ao 25. Revogados. Artigo 26, vetado. Artigo 27. São criados, no âmbito da Agência Nacional de Águas, ANA, de modo a compor seu quadro de pessoal, 266, cargos de regulador, 84, cargos de analista de suporte à regulação, ambos de nível superior, destinados à execução das atribuições legalmente instituídas pela Lei nº 9.984. De 17 de junho de 2020, cargos efetivos de procurador. Artigo 28. A implementação do disposto nesta lei observará o disposto no parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 11 de janeiro de 2002. 181 da Independência e 114 da República. Fernando Henrique Cardoso.